Mateus capítulo 18, deixa aberto aí no versículo 21. Hoje é o nosso segundo dia, a respeito da campanha da família, que eu vou falar sobre relacionamento, sobre casamento. E eu desafio você mesmo, você que não ouviu a pregação da semana passada, que foi a primeira, o Evangelho para as famílias, ouça, por favor, tenha aqui gravado, você pode trazer o seu pendrive, cartão de memória, celular, porque é muito importante você entender primeiro a mensagem do Evangelho, para que depois então você possa conseguir dar sequência a esses princípios aqui que nós vamos falar. É igual uma camiseta, eu não sei se você já fez isso, você começou a fechar um botão da camisa errado, vai tudo atravessado, né? É importante a gente pegar então essa primeira pregação aqui. Tinha um escritor que eu estava lendo essa semana, ele disse o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. E a mesma coisa em relação ao meu e ao seu casamento. Enquanto o pecado não for amargo para nós no casamento, jamais vamos conseguir desfrutar de um casamento doce e saudável. Então, como essa primeira pregação foi justamente a respeito do Evangelho, a respeito do pecado, é importante você ouvir. Hoje eu vou falar sobre o perdão, e se nós não entendemos o quão pecadores somos, você não vai conseguir perdoar. Então é importante demais, primeiro, você saber o que o Evangelho diz para as famílias. Mas depois, como sequência, de nós sabemos o que é o Evangelho, de nós sabemos o quão mal nós somos, daí sim nós vamos conseguir dar procedimento às demais ministrações, aquilo que o Senhor tem para nós. Tem uma mulher chamada Jane Austen, uma britânica, morreu há alguns tempos. Ela é uma escritora de romances. Se você nunca leu, não perdeu nada, fique em paz. Ela é uma escritora de romance, e aqueles romances do tipo novela. Sabe, tem a moça solteira, sem nada, problemática, daí do nada aparece um homem bonito, rico, querendo casar com ela. E aquele romance hollywoodiano todo, e acaba no altar. Maravilha, né? Todo mundo chorando, ai, quando diz sim, que coisa linda. Só que o problema é que a maioria dos livros dela, das peças encenadas através dos seus livros, acaba na hora que um diz sim para o outro. Sendo que é um engano. Na verdade, agora que começa a vida de verdade. Até você dizer sim, é um percurso sim, importante. Só que depois você diz o bendito sim. Daí você vai ver o que é vida de verdade. Se você tiver que ir para uma guerra, ore uma vez. Se você tiver que ir para o mar, ore duas. Se tiver que ir para o altar, ore três. Porque depois, esquece. Então nós precisamos aprender que essa história de romance de Hollywood não existe. Não existe, é apenas filme. Você já viu algum filme de romance de um casal, depois de casado já? Filme de romance? Não vê. Porque depois de casado, parece que some as coisas. Eu não estou dizendo que essa é a regra, né? Se puder continuar sendo romântico, irmão, meu Deus do céu, seja. É bênção demais. Mas hoje eu vou falar sobre perdão. Você pode acompanhar comigo? Mateus capítulo 18, versículo 21. Versículo 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 aí. É óbvio, aqui era apenas um símbolo, que o perdão para com o outro deve ser de forma infinita. Você não vai ficar marcando no caderninho lá, errou uma vez, 2, 400, não perdoa mais, daqui em diante acabou sua cota. E não, era apenas um símbolo. E é interessante que em Mateus capítulo 18, depois Jesus fala de uma parábola de um credor incompassivo, fala de um homem, ele devia, se eu não me engano, acho que 10 mil talentos. Eu sei que talentos de prata daria algo por volta de 2 bilhões de reais. Talento de prata, que é o mais barato. Se for talento de ouro, não fiz nem a conta. É muita coisa. E ele tinha uma dívida impagável para com o seu senhor. E então aquele senhor, vendo que ele não tinha com que pagar, perdoou a dívida. E ele, saindo dali, ele se encontra com um conservo dele, que devia aproximadamente 2.500 reais para ele. É um tantinho alto, mas comparado com 2 bilhões, não é nada. E diz a Bíblia que esse homem, então, não perdoa aquele conservo dele. E Jesus está dando apenas uma ilustração de como é a minha e a sua vida para com Deus. As pessoas que erram conosco, mais particularmente o cônjuge, que é quem está mais perto, deve na média de 2.500. Às vezes tem que fazer uma força para a gente perdoar. Só que a nossa dívida para com Deus, de quanto é? Quanto é a dívida do meu e do seu pecado? Não tem preço.
haja visto que precisou Jesus Cristo morrer na cruz para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Do contrário, não teríamos a possibilidade de quitar essa minha e a sua dívida. E é uma sequência lógica. Após Jesus falar, capítulo 18, sobre o tamanho do perdão de Deus sobre a minha e a sua vida, sobre o quão Ele nos perdoa e o quanto nós também devemos perdoar aquela pessoa que está do nosso lado. Capítulo 19, ele fala sobre divórcio. É uma sequência bem lógica, porque a Bíblia não tem divisão. Jesus quer mostrar o seguinte: se nós aprendemos bem sobre perdão, jamais vamos precisar chegar no divórcio. Se nós entendemos o quão Deus nos perdoou, não vamos precisar chegar ao término de um casamento. O perdão é útil em todas as áreas. No casamento, então, maravilha, hein? Quem é casado sabe, precisa exercitar dia a dia. Porque convenhamos, quem é a pessoa que mais erra com você? Eu não sou profeta, eu não tenho essas visagens, mas eu tenho certeza que é o seu cônjuge. Porque é óbvio, não é a pessoa que está lá do outro lado do mundo, o Osama, mas quem erra mais que a gente é quem está mais perto. Ou seja, do outro lado da cama. Porque quem mais esbarra em nós o tempo todo. E isso aí é com todos, todos, sem exceção. É fácil vir aqui e falar de amor pela humanidade. Ame a humanidade. Difícil é falar, olha, ame aquele ser humano que casou com você. Ame seus pais, ame aquela pessoa que está próxima. Amar o que está distante. Isso é fácil. A maioria das pessoas consegue. Mas o mandamento de Jesus não é ame o mundo, e sim ame o próximo. E literalmente próximo, aquele um que está do lado. Porque amar o que está longe é bem fácil. Amar o pastor que está longe. Às vezes tem uns irmãos que mandam mensagem para mim no Facebook, irmãos de longe. São José, Canas, Lavrinhas. Pastor, eu amo suas pregações. Eu amo o programa. Aleluia. Vem andar aqui comigo para você ver como que é difícil. Porque eu sei, eu sou falho. Então amar o pastor que está lá na rádio, que eu não tenho contato com ele, é fácil. E amar o seu pastor, que às vezes senta lá na sua casa para pôr o dedo na sua ferida. Dizendo, irmão, está errado. Está tratando sua esposa mal. Isso aqui não devia fazer. Volta lá e pede perdão. Isso aí é difícil, hein? Esse daí é difícil. Que amar o que está longe, todos fazem. Agora, se tem alguém que realmente causa mágoa em nós, são pessoas próximas. Ou você fica triste quando morre um fulano lá do outro lado do Japão. Agora, quando é alguém que está próximo. Quando é alguém que está longe, que erra conosco, a gente não sente tanto. Mas e quando é alguém que está perto? E quem mais perto do que a esposa, do que o marido? Às vezes é uma fala meio atravessada, que, oh, Deus do céu. E às vezes não é nem com intenção. Mas tem algumas coisinhas que às vezes a gente ouve, ai, que machuca. É uma comparação aqui, outra ali. E a irmã que diz, nossa, mas você viu que exemplo de pai que é o fulano? E o marido já fica atravessado. Mas você está falando que eu não sou um bom pai? É? Por quê? Queria que ele fosse pai de seus filhos? Tem marido assim ou não tem, irmãs? Tem. Ou, o contrário. O marido só comenta, nossa, a mãe do fulaninho lá emagreceu, você viu? Eu estou gorda? É? Por que você não casou com ela? É assim que acontece. Só que às vezes não é nem com intenção. Às vezes é um comentário aqui e ali, e parece que tudo é um motivo para guerra. Você sabia que corais de Recife, que derrubam navios transatlânticos gigantescos, são formados por minúsculas partículas, que ao decorrer de anos, vão se aglutinando e acaba derrubando navios daquele porte? Coisas minúsculas. O casamento também é assim. Então nós precisamos aprender a exercitar o perdão a cada dia. É uma palavra dura aqui. Sei o quê. Mas você falou bravo comigo. Só que não chega e não fala. É um cueca largado no meio da sala, um sapato que nunca vai para o lugar. E essas coisinhas aí por causa de não resolver. Essas minúsculas partículas vão juntando, daí chega um dia que parece que explode. Só que a Bíblia chama a mim e a você a aprender a perdoar, dia a dia, porque falta de perdão gera mágoa. Tem pessoas que você já percebeu que parece que nada agrada? Tem mulheres que, meu Deus, não só mulher não, tem homem também. Tem mulheres que você faz de tudo para agradar. Quando está lá no casamento, na corte, antes de casar, namorando, como que é? Você dá um bombom e fica feliz a vida. Ai, meu Deus, que bombom maravilhoso. Mas às vezes depois de casado, de tanta mágoa sendo acumulada, você pode dar uma fábrica da Nestlé, não adianta. Porque tudo está ruim. É aquelas falam, amor, aonde que está? Eu que vou saber dessas coisas. Dá um jeito. Acontece isso em todo lar, infelizmente. Porque a mágoa, ela muda o comportamento. Tem um comercial de um chocolate,
não sei se você já viu, que aparece ó, rapaz bravo lá, que um monte de coisa, e dá um chocolatinho para ele. Come o chocolate aqui, daí muda a fisionomia. Aí você não é o mesmo quando você está com fome. Porque a pessoa é assim, é uma mágoa aqui, é outra ali. Não adianta, pessoas mal resolvidas com o passado, jamais vão conseguir se dar bem com o presente. Se tem mágoas lá de 1682, e você não resolveu, dificilmente você vai conseguir se dar bem com as pessoas de hoje também. Porque a mágoa ela é algo que vem afetando a pessoa dia a dia. É mais ou menos o seguinte, você passou num espinheiro lá atrás, então um espinho entrou no seu ombro. Só que você não curou, e aquele espinho está ali. Em vez de você se preocupar em arrancar aquele espinho e curar aquela ferida, você deixa. Toda pessoa que passa do seu lado e esbarra em você, você vai ficar bravo. Só que o problema não é a pessoa que esbarrou. Sim, ela tem a parte dela, podia tomar um pouquinho mais de cuidado, é verdade. Mas o problema não é a pessoa que esbarrou. O problema foi o espinho que você não curou. E a mágoa age na minha e na sua vida justamente dessa forma. Não tratou o pecado lá atrás. Eu já vi pessoas problemáticas demais. Daí você pergunta, por quê? Porque a minha mãe, lá em 1942, fez isso, isso, aquilo, e aquilo lá para mim mudou minha vida, eu não consigo. Falei, meu Deus, sua mãe morreu já há 10 anos, você não consegue perdoar. E por causa disso o marido paga. E por causa disso os filhos pagam. As pessoas que estão ao redor pagam por causa de uma ferida que não foi curada. Ou aquela famosa tempestade no copo d'água. Por quê? Por causa de feridas que não foram tratadas, por causa de perdão que não foi dado. Eu quero passar só alguns princípios dessa história, não são dois não. Põe o primeiro lá, por favor. Por que devemos perdoar? Põe a letra A, por favor. Porque também precisamos de perdão. Você pode falar para a pessoa ao seu lado? Você também precisa de perdão. Quem aqui pode dizer que não falha? Quando Jesus diz, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Sabe por quê? Porque todos erram. Todos erram, sem exceção. E eu tenho certeza que você também erra. Uma vez eu vi uma historinha, tem que ser piada mesmo, né? Jesus disse então lá, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O apóstolo João deu uma pedrada na mulher. Olha, João, o que aconteceu? Você nunca errou? Dessa distância não, Senhor. Jamais. É só nesse caso, mas o contrário. Erro todos cometem. O erro daquela mulher adúltera não diminuía o erro daquelas pessoas que estavam com as pedras na mão. O erro, às vezes, grande sim, do seu cônjuge, dos seus pais, de um filho, não diminui o seu erro também. Você precisa saber que você também precisa de perdão. E é por esse motivo você precisa perdoar. Olha o que diz Mateus 6,12. Mateus 6,12. Aqui é a famosa oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha, é condicional. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. 6,14. Porque se perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Trocando, não perdoe aos homens as suas ofensas, e o vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Pessoas que têm dificuldade em perdoar, é porque não aprendeu a reconhecer suas próprias falhas. Não conseguiu ver que, na verdade, ela também erra tão quanto aquela pessoa que erra com ela. Então, por que devemos perdoar? Primeiro, porque também precisamos de perdão. Segundo, porque o perdão liberta. O perdão faz bem. Não há pessoa em que você dirige o perdão, que libera o perdão, mas em primeiro lugar a você. Quantos podem testemunhar que às vezes perdoou o fulano que fez algo tão grave, e depois ele ficou melhor? Porque é assim que acontece quando eu e você perdoamos. Quantas doenças são comprovadas que surgem por causa do acúmulo de mágoa? Tipos de câncer, por causa de mágoa. É aquela feridinha aqui, é aquela mágoa do outro ali, e acaba que não perdoa, e aquilo vai fazendo um mal danado. Uma vez conversava com uma moça, ela dizia, eu não consigo perdoar. E olha que tinha sido coisa grave, o pai dela tinha abusado dela. Pai. E ela estava no impacto, e nós falando, você precisa perdoar ele. Olha o que ela disse, mas o que adianta? Eu perdoar ele não vai adiantar nada, ele já morreu. Eu falei, minha filha, mas para ele não vai adiantar nada mesmo. Agora, experimenta você perdoar. Você vai ver o bem que vai fazer para você. E então ela disse que perdoou o pai dela e dormiu maravilhosamente bem, porque o perdão fazia um bem para ela. A mágoa é como se fosse um homem-bomba. Tem alguns terroristas, quer ver? Ô Ricardo, vem aqui um pouquinho, só dar uma ilustração.
É mais ou menos o seguinte, imagina, o Ricardo é um terrorista, fica aqui do lado. O Ricardo está aqui. Daí todo dia, ele vai no ponto de ônibus trabalhar e eu chego do lado dele. Ei, Ricardo! Tirando sarro nele, tacando o dedo no peito dele. E fica bravo, meu dia que eu pegar esse rapaz, ele vai ver só. Daí tem um dia, ele vai para casa dele e faz o seguinte, eu vou acabar com ele hoje. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar um colete, uma bomba no peito. Mas na hora que fazer isso aqui, eu vou explodir ele na hora. Ele vai conseguir me explodir? É óbvio que vai. Mas quem que vai sofrer também? Ele. E a mágoa faz isso. Quando eu e você não perdoamos, a gente pode sim prejudicar o outro. E na maioria das vezes menos. Mas quem, na verdade, é o mais prejudicado sou eu. É você que não perdoa. Pode sentar lá, irmão, obrigado. Então aprenda a exercitar o perdão a cada dia. Não importa o que as pessoas fizeram. Precisamos sempre exercitar o perdão. O que as pessoas fizeram para você pode ter sido horrível. Eu não estou aqui menosprezando o que fizeram com você. Mas o que você pode fazer a você mesmo é muito pior. Se você não decidir perdoar. Só existe uma coisa mais difícil do que liberar perdão. E às vezes é custoso. Às vezes é difícil. Pessoas que nós amamos, que erram conosco. Mas só há uma coisa mais difícil do que perdoar. É deixar de perdoar. E ficar levando aquela mágoa para o resto da vida. Terceiro também. Porque devemos perdoar. O perdão resolve as discussões. Quantas discussões poderiam ser resolvidas se um ou outro cônjuge dissesse, eu perdoo, acabou. Agora não, prefere continuar discutindo por horas a fio. Em vez de usar 2 minutos de misericórdia, dizendo perdoo. Você não acha que não é uma conta meio absurda? Temos que aprender a resolver as coisas. E quando você joga a culpa no outro, porque infelizmente casal como funciona? Não, eu fiz isso, mas se não fosse você fazer aquilo, eu não teria feito. Não, eu fiz realmente, confesso. Mas você lembra aquele dia lá? Que você fez isso, isso, aquilo? E fica um jogando a culpa no outro o tempo todo. E não resolve. Jogar a culpa no outro vem desde o Éden. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. E aí Eva, o que aconteceu? Foi a cobra. Ninguém é culpado. Portanto, nada se resolve. Jogar a culpa no homem é algo o ser humano faz. Mas assumir a culpa é algo extremamente divino. Então, irmão, aprenda a confessar o seu erro. Aprenda a pedir perdão para o seu cônjuge ou para a pessoa que você errou. Num casamento, se você não aprender a se desculpar, não há casamento que vai para frente. É fácil você ver pessoas, homens, mulheres, dizendo, olha, eu consigo, eu faço, eu posso, comigo acontece. Mas como é raro ouvir pessoas dizendo, eu errei, me perdoa, a falha foi toda minha. Só pessoas que têm caráter conseguem assumir, às vezes, a falta de caráter. Então exercita a cada dia. Davi não ficou colocando a culpa em Betseba. E Davi, convenhamos, pecou. Mas Betseba também tomando banho nua. Lá para todo mundo ver. Ele podia falar, Senhor, sou homem, fazer o quê? Sou homem segundo o coração de Deus, mas antes disso sou homem. É interessante que Davi não joga a culpa na mulher. Davi diz, pai, pequei contra ti. Não interessa o que as pessoas fizeram. Eu errei. Agora, pessoas arrogantes não conseguem prosperar. Não conseguem ter um relacionamento saudável. Segundo princípio. Como perdoar? Como que nós fazemos para perdoar? Primeira coisa, a chave do segredo para você aprender a perdoar é você querer perdoar. Isso é o mais importante. Mas pastor, eu não estou sentindo de perdoar o fulano. Irmãos, quem que sente de perdoar a pessoa que errou? Às vezes alguém que matou um filho, uma filha, alguém que cometeu um adultério. Se você for esperar sentir para você perdoar, você não vai perdoar nunca, jamais. Eu tinha muito rancor de um parente que agrediu minha mãe. E eu fiquei esperando vários anos sentir de perdoar ele. Não senti nunca. O dia que eu decidi perdoar, eu estava sentindo raiva. Que eu pensava, já ficava bravo. Mas o perdão, em primeiro lugar, é decisão. Olha o que diz Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não interessa o que a pessoa fez. Aprenda a perdoar. Perdão não é você confiar nos seus sentimentos. Estou esperando sentir algo. Não, é você fazer o que a palavra de Deus diz, mesmo que você não sinta a pessoa apropriada para aquilo. É mais ou menos o seguinte, para você entender bem. Imagina, você tem um grande sino numa igreja, e você fica batendo aquele sino toda vez. Quando você decide perdoar a pessoa, é como se você estivesse soltando aquela corda.
Olha, você solta a corda. Essa é a decisão de perdoar. É muito provável que mesmo depois de você ter soltado a corda, você ainda vai ouvir muitas badaladas, dom, 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 na sua cabeça. Mas calma aí, eu perdoei, e olha as batidas, eu ainda estou ouvindo. Só que naturalmente, esse som vai diminuindo aos poucos. E a mesma coisa acontece quando eu e você perdoamos. Às vezes ainda vem na mente, às vezes ainda aquela mágoa fica dentro do peito, mas se você entendeu o princípio da palavra e liberou perdão através da sua boca, dizendo, olha, eu perdoo fulano, não importa o que ele fez para mim, eu decido perdoar. Nesse momento você soltou a corda. E com o tempo, Deus vai encarregar de fazer aquelas badaladas e irem sumindo aos poucos. Olha o que diz Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Ou seja, brigou com a esposa, com o marido, resolve logo. Não deixa para o outro dia, não. Só que infelizmente não é isso que a gente vê na maioria dos relacionamentos. Briga hoje, fica 3, 4, 5 dias sem se falar. Daí fica dentro de casa, parece dois estranhos. Passa, dá licença, vai para o outro lado. É assim, não é? E para perguntar quando esquece alguma coisa? Revira a casa, mas não pergunta. Porque é orgulho, orgulho. Devemos aprender isso aqui que diz em Efésios. Não se põe só sobre vossa ira. Converse. Nem que a conversa vai até as 3, 4 horas da manhã. Às vezes vai. Mas o bom é resolver. Outra coisa que nós devemos fazer, quando nós decidimos perdoar, é esquecer. Precisamos esquecer aquilo que o outro fez. Pastor, mas é difícil demais. Mas olha o que diz Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui Deus falando para nós, quando nós nos arrependemos, eu perdoo, e jamais vou me lembrar. Deus está falando aqui, quando você se arrepende, meu filho e minha filha, eu tenho uma amnésia celestial. Esqueço de verdade. E a mesma coisa eu e você devemos fazer com as pessoas que erram conosco. E quem decide esquecer o que o outro fez de errado, não joga na cara a próxima vez. Ah, amor, eu perdoo você, que você fez, esqueceu a cueca lá de novo, né? Em cima da cama. Visita em casa, bandeira do Corinthians, lá no meio do banheiro, lá, que a cueca horrível lá. Eu perdoo. Daí a próxima vez, vai uma visita e está lá de novo, bandeirão. O que ela faz? Olha, mas de novo? Mas calma aí, você não perdoou outra vez? Por que de novo? Se você perdoou aquela vez, agora passa a ser a primeira. Eu sei que tem algumas mulheres que são histéricas. As irmãs sabem, né? Mulher histérica, né? Acredita muito. Mas tem outras que são históricas. Tem diferença, mulher histérica e mulher histórica. Histérica é aquela que todo berra, histórica, você sabe, né? Lembra de tudo. Porque lá, aquela vez, a gente nem estava junto ainda, mas eu vi você olhando para minha amiguinha da escola. É, eu vi. Não, mas amor, a gente não estava junto. Mas não interessa. Você não tinha que ter olhado. Mas eu não era nem crente, e daí? Lembra tudo. A Bíblia diz que a gente tem que aprender a esquecer. O problema de muitos casamentos não é falta de amor, mas sim falta de perdão, de aprender a perdoar aquela pessoa que caminha conosco. Terceiro princípio. Quem não perdoa é porque não se viu como pecador. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Quem não perdoa é porque não se viu como pecador. Como eu disse na primeira pregação, se ver como pecador é a base da vida cristã. Eu tenho um livro interessante que chama Quando Pecadores Dizem Sim. E acho que o autor gasta uns 4 capítulos só falando a respeito do pecado. Para depois começar a falar de princípios de casamento. Para mostrar que literalmente é assim que acontece. Enquanto eu e você não nos vemos como pecadores, como os homens e mulheres que também erram. É difícil você ter um relacionamento com qualquer pessoa. Você nunca vai conseguir se dar bem com ninguém se você acha que só você é bom. Pergunta para um bandido, até ele se acha bonzinho. Você acha vítima da sociedade. Mas por que você foi preso? Ah, eu fui preso porque eu sou oprimido. Eu fui preso porque a sociedade me fez de vítima. E eu sou uma vítima da sociedade. Eu tive uma vida difícil. Todo mundo tem um porquê. Ninguém consegue assumir culpa. Como eu disse naquela parábola de Mateus 18, aquele homem devia muito. Muito, uma conta impagável. E mesmo assim não conseguiu perdoar aquela outra pessoa, que devia pouco. Porque ele não se via como devedor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos pecadores e só aprende a perdoar uma dívida do companheiro aquele que sabe que foi perdoado de uma dívida muito maior. Eu, quando a minha esposa erra comigo, ela pede perdão, eu já nem penso em ficar magoado. Eu penso tudo aquilo que Deus me perdoou.
Falei, meu Deus, tanta coisa errada que eu fiz. E Deus teve paciência comigo durante 21 anos. Converti e continuo errando. E Deus continua tendo paciência. E eu não vou perdoar o erro dela? Jamais. Então precisamos ver alguns princípios de reconciliação. Já estou encerrando. Primeiro princípio de reconciliação: converse em particular. É isso que a Bíblia diz. A primeira coisa que deve ter é um diálogo. Está lá você com seu marido. Você não sabe o que você fez para a mulher. Porque o marido é assim, né? Vê a mulher meio atravessada. Ele já pensa, o que eu fiz hoje? O que a mulher pensa? A mulher já está num negócio lá de 5 anos e meio atrás. E ele está pensando, meu Deus, a toalha não estava na cama. Calma aí, o pé, não entrei com o pé sujo. Ele pensa no hoje. Eu dei bom dia na hora que eu acordei. Eu dei um beijinho na hora de trabalhar. Hoje eu não fiz nada de errado. Porque o homem é limitado, né? Ele pensa apenas daquilo ali. Agora a mulher não, ela está magoada, às vezes com um negócio lá da época de solteiro. Se a gente não aprender a conversar, a chegar e falar, ó, vamos conversar aqui, eu estou chateado, meu amor. Aleluia, senta aqui. Faz um cafezinho. Meu amor, estou chateado com você. Temos que aprender a conversar. Só que eu sei que tem muitos que, em vez de ir conversar com a pessoa que errou, mas fala para todo mundo, menos para a pessoa que errou. Chega na igreja e fala, ai, meu marido fez isso de novo. Já falou para ele, não, mas você precisa saber o que ele fez. E conta para todo mundo. E está no telefone com a mãe, o que o fulano fez para mim? Você não tem noção. Conta para um monte de gente, mas não vai e fala para o marido. A gente precisa primeiro aprender a conversar. Não sair falando para todo mundo. Se tiver que falar, fala para alguém de confiança, fala para um irmão mais experiente. O irmão que você vê que é mais maduro. Não estou falando que tem mais tempo de igreja, porque ter mais tempo de igreja não significa que é mais maduro. Fala para um irmão, para uma irmã mais madura. Conversa com o seu líder de pequeno grupo, que é alguém mais maduro. Fala, olha, está acontecendo isso aqui, como que eu faço? Conversa com o seu pastor. Mas antes, se possível, vai e conversa com ele, com seu marido ou com a sua esposa. Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ou seja, errou, vai e conversa vocês dois. Errou, de novo. Errou, fico chateado com isso daqui. A Bíblia diz, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha qual é o objetivo. É você ir conversar para ganhar o irmão. Não é para ganhar do irmão. Porque tem muitos casais que, na verdade, ele não quer ganhar o cônjuge, ele quer ganhar do cônjuge. E quando ele faz isso, não tem casamento que subsiste. Porque para um cônjuge ganhar do outro, alguém vai ter que perder. E se um dos cônjuges perde, o casamento perde. É igual alguém que já jogou tênis, ou não? Não estou falando arrancar o tênis, jogar tênis esporte. Qual que é o objetivo de jogar tênis? É você dificultar o máximo possível a bolinha para o outro adversário lá, porque literalmente é adversário. Então, quanto mais difícil você jogar, tirar do alcance dele e induzir ele ao erro, você ganha. Esse é o objetivo de jogar tênis, levar o outro ao erro. Frescobol é diferente. Frescobol é aquele onde os dois são um time. E os dois batem com a bolinha na parede, e o objetivo é você jogar a bolinha o mais certo possível para o outro pegar. Você se esforça, soa, se contorce para fazer o melhor para o outro. E o casamento, para andar bem, tem que agir dessa forma. Eu sei que algumas crises precisam de ajuda, porque o versículo 18 diz, olha, se ele não te ouvir, leva à igreja. Leva alguém que tem uma maturidade maior. Leva, conversa. Tentou conversar, não deu? Vai no seu pastor, vai no seu líder de pequeno grupo, porque na maioria das vezes é falta de diálogo. Eu já conversei às vezes com casais, é impressionante. Está lá, 2 dias sem se falar, pastor vem aqui que não quer separar. O que aconteceu? É a terceira vez que queima o arroz seguido, não dá. Às vezes eu chego lá para conversar, sabe o que eu faço? Eu sento lá, irmã, o que aconteceu? Pipipi, papapá, papapá. E o marido vai entrar no meio, irmão, calma, deixa ela falar primeiro. Então, pastor, ele fez isso, fez aquilo, calma. Daí vai o marido falar. Falei, fulano, fala você agora. Não, porque aquela vez ela fez isso, fez aquilo. Daí a mulher quer entrar no meio. Falei, irmã, calma aí, deixa ele falar agora. Daí ela fica quieta, o irmão fala. Daí termina de falar os dois. Ai, pastor, eu já vi onde que é o nosso erro. Não precisava nem o senhor ter vindo. Eu não falei nada, mas eles já se acertaram. Porque qual que era o grande problema? Eu não conseguia conversar. Estava lá, um discute, outro fala. Eu exercito fazer isso lá em casa. Quando a minha esposa vem falar mal de mim, eu seguro. Eu deixo ela falar mal de mim. Quando ela chega e fala que está chateada de alguma coisa, eu fiz esse trato com ela, né? Quando eu falar mal de você, você não fala de algum erro meu. Eu estou falando de você. Se depois, à tarde, ou outro dia, você quiser falar de mim, você fala. Porque se eu falo de um erro seu, e você aponta o meu, daí fica difícil conversar.
Você sempre vai ter uma carta na manga, você vê os meus erros sempre. Daí a gente combina. Quando eu falar, você fica quieto. E quando você falar, eu fico quieto. É difícil? Nossa. Mas é bênção. Porque assim a gente acaba conseguindo resolver. Evite falar de qualquer jeito. Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está bravo? O marido falou alguma coisa? Não fala atravessado não, irmão. Não fala atravessado não, irmão. Que a palavra dura, diz a Bíblia, suscita a ira. E quarto e último princípio, para encerrar. Confesse de forma correta. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Confesse de forma correta. E Mateus 18 diz, olha, se o teu irmão te ouvir. Como assim, pastor, se ele te ouvir? Olha, porque para ele ouvir você tem que falar, e muito bem. Nós temos que aprender a quando errar, confessar o pecado, pedir perdão, mas de coração. Porque tem pessoas que fazem o quê? O pastor falou que tem que perdoar agora, tem que perdoar mesmo. O que ele diz? Ele erra lá. Amor, você errou de novo. Tá bom, perdão. Fazer o quê, né? Sou homem, sou ser humano. Irmão, você não é perdão aqui nem na China. Devemos aprender a confessar perdão de verdade. Em Levítico diz que existia o dia da expiação nacional, conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Tinha um ritual nesse dia. As pessoas se vestiam de pano de saco, cinza na cabeça. O dia do perdão não era aquele dia comum como outros. O dia do perdão, vamos lá pedir perdão para Deus. Não. O povo afligia a alma. O povo se vestia de pano de saco, jogava cinza na cabeça. Então, se você vai pedir perdão para o seu cônjuge, aprenda a pedir perdão de forma correta. Leva, me perdoa, errei de novo, né? Não, isso não é perdão. Perdão é dizer, olha, eu errei. Mais uma vez, eu peço misericórdia. Eu vou me esforçar para melhorar a cada dia, mas me perdoa, me dá uma chance. E se esforçar para mudar aquilo que é o seu erro. Só que não adianta nada, você pede perdão, mas faz amanhã de novo. Ou você nem pensa no seu erro. Eu tinha essa dificuldade. Nossa, às vezes eu errava com a minha esposa, com os meus filhos, e rapidamente errava de novo. Daí ela falou, você marca tanta coisa no celular, por que você não marca o que você tem que mudar, homem? Verdade, aleluia. Vou marcar no celular. Daí ela diz, fiquei bravo com isso, com aquilo. Eu já vou no caderninho de oração, as coisas que eu oro para Deus me mudar todo dia. Daí todo dia eu oro lá. Tem que ser mais paciente. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Porque daí todo dia eu oro, todo dia eu lembro. Então a gente precisa exercitar, a realmente se humilhar de verdade. Se errar é humano, perdoar é algo divino. Perdoar é quando nós decidimos absorver uma dívida que não era nossa, que outra pessoa deveria pagar. Perdoar é livrar o ofensor, confesso ou não, de algo que ele teria que pagar. Perdoar é você tomar o prejuízo. E sabe quem que consegue perdoar de verdade? Aquele que sabe que tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz foi exatamente por conta dos nossos pecados. Aquele que entende que o perdão dele foi dado quando Jesus morreu por causa dos seus pecados. Aquele que entende que Jesus perdoou uma dívida impagável. Esse consegue olhar para a pessoa, para o cônjuge, para a esposa, para o marido, para o filho e dizer, eu te perdoo. Agora, do contrário, aquele que não se vê como pecador, dificilmente vai conseguir perdoar o próximo. Mas que Deus nos dê a graça, a cada dia, de não apenas termos na teoria essa palavra, mas praticarmos todo dia o perdão, lembrando de tudo aquilo que Jesus perdoou a nós. Amém? Você pode ficar de pé, por favor?